que nós insistimos tanto com o batismo com o Espírito Santo? E o que esse batismo com o Espírito Santo pode gerar na vida de cada um de nós? Você sabe que essa discussão é uma discussão muito antiga dentro da questão teológica. Mas a minha insistência quando eu falo de avivamento, preste muita atenção, é que cada geração, escute bem isso é muito importante, cada geração tem que viver o seu Pentecoste. Vou repetir de novo. Se uma geração não viver um Pentecoste, ela se perde. Pentecoste foi feito para ser despejado e derramado de geração a geração. E eu mostro para você que aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2, para aquela época, não foi apenas para aquela época. Aquele Pentecoste que aconteceu lá em Atos 2, ele deveria ser repetido e deve ser repetido a cada geração. Está mais que constatado que cada geração deve viver um avivamento, senão ela se perde. Olhe um pouco no retrovisor e olhe para a Europa. E a Europa já vai para 3 séculos sem um avivamento. E veja como está as igrejas na Europa. Se nós não vivermos ou revivermos o que um dia já vivemos, o que um dia já aconteceu, esses dias eu estava vendo Dan Duke estava dizendo que, pregando e dizendo, eu já vi esse filme no Brasil. O que nós estamos começando a viver ou vivendo, o que eu e meu filho estamos vivendo já aproximadamente aí uns quase 4 anos, é um filme que já aconteceu no Brasil. O Brasil já viveu tempos de sua visitação. Mas escute bem isso. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, eu vou dizer o texto, pode colocar na tela. O profeta Abacuque diz que o Senhor deve visitar uma geração a cada tempo. Ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. E olha o texto, realiza de novo. Diga essa palavra por 3 vezes, realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Agora, a palavra realiza de novo, ou faz de novo. Em nosso tempo, as mesmas obras, as mesmas maravilhas. Isso lá na fronteira entre o Velho e o Novo Testamento. Ele diz assim, faze-a conhecida em nosso tempo. Na minha versão diz assim, de geração em geração faz a mesma obra. Em Atos no capítulo 2, nós temos o derramar do Espírito Santo. E agora o apóstolo Pedro diz assim, isso aqui que está acontecendo não é só para vós. Sabe o que mais me deixa maravilhado? Que quando eu abro a Bíblia no livro de Atos, eu sei que aquilo não é uma história que ficou presa no tempo. Nós não estamos no buraco de minhoca do tipo, por que não acontece em nosso tempo o que aconteceu lá na Bíblia? Sabe, a escassez espiritual não é uma coisa que somente a nossa geração está vivendo. Daqui a um pouco Deus começa a revelar e repetir os seus feitos e repetir as suas obras. E o apóstolo Pedro diz, não é só para vós. Eu estou aqui dizendo, o que aconteceu em Atos 2 não era só para Atos 2, era também para Atos 2. E ali nós temos o cumprimento primário de Joel capítulo 2. Mas o cumprimento de Joel capítulo 2 não deveria ficar restrito somente a Atos 2. Ele diz, é também para vós, mas não é só para vós. É para os seus filhos. É para os filhos de seus filhos. E olha o resto do texto de Pedro. E para um povo muito distante de vós. Agora, para quem Pedro está apontando que é o segredo? Você sabe que
Quando Joel traz a profecia e Pedro copila um pedaço da profecia, ele diz o seguinte: vossos filhos, isso é uma compilação. Ele pega ali em parafrase a fala de Joel, compilada, e prega. E veja, Pedro está pregando um sermão de aproximadamente 35 a 40 minutos. Como é que o senhor sabe que passou, que foi esse tempo? Porque eu levo 30 para ler. Então Pedro está pregando um sermão ali, e de repente ele diz assim: como disse, profetizou o profeta Joel. Pedro está querendo dizer o seguinte: estamos aqui agora vivendo o cumprimento daquilo que disse o profeta Joel. E ele diz assim: vossos filhos profetizarão. Vamos colocar o texto, Joel capítulo 2, versículo 28. Coloque o texto na tela, porque eu gostaria de examinar com você algumas coisas aqui hoje, extremamente interessantes, e trazer isso para o cumprimento de nossos dias. Joel 2 e 28, ele diz: vossos filhos profetizarão, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos serão sonhos, os jovens serão visões. Agora presta atenção nesse texto. Volta um pouco, aqui ó, presta atenção. Me parece que o texto redunda, mas não há uma redundância aqui, porque ele diz assim: seus filhos e vossas filhas profetizarão. A palavra filhos e filhas aqui, eu já te expliquei, é a palavra para crianças pequenas. E é tão verdade que quando ele usa o termo crianças pequenas, ele usa embaixo a palavra jovens. Então ele separa a idade da profecia. Ele diz: filhos e filhas são crianças pequenas. E depois os jovens também terão visões. Então é evidente que Pedro vem e diz assim: hoje se cumpre o que foi profetizado pelo profeta Joel. Ótimo. Eu até acredito que em Atos no capítulo 2 teve crianças profetizando e orando em línguas, mas a Bíblia não registra. Você já leu lá na Bíblia? Você leu ali que crianças profetizaram em alguma parte ali de Atos no capítulo 2? Se não profetizou ali, ficou restrito para quando? Porque o apóstolo Pedro profetiza e diz que também para um povo distante, antes do retorno de Cristo, viveríamos como profetizado pelo profeta Joel, nos últimos dias. Mais uma vez veríamos o novo Pentecoste. E a grande característica desse novo Pentecoste agora é que os nossos filhos e filhas iriam. Hoje, quando eu cheguei, uma irmã foi nos levar ao escritório e disse: pastor, estou tão feliz que a minha filha foi batizada com o Espírito Santo ontem. Eu até esqueci de perguntar a idade da criança. 11 anos de idade. Ontem, depois do culto, um casal de chilenos vieram, não sei se eles estão aqui hoje, e disseram: assim como o senhor falou que vieram dos Estados Unidos pessoas para ver o que Deus iria fazer no Brasil, o Espírito Santo nos mandou vir do Chile para ficar um tempo no Brasil, porque um avivamento estava saindo do Brasil. Eu não sei se esses irmãos, casal de chilenos, estão aqui hoje. Contudo, estavam aqui ontem. E eu falei: qual é o nome deles? Rony, Connie. E eles me disseram a mesma coisa como alguns americanos. Tem alguma coisa, gente, alguma coisa está soprando sobre nossa nação. E Deus faz isso normalmente, tradicionalmente. O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Quando tudo vai mal no mundo, vai tudo bem na igreja. O pior momento de uma nação normalmente é o melhor momento da igreja nessa nação. Quando o mundo vai bem, a igreja planta uma vinha e se embebeda junto com o mundo.
Talvez esse seja um dos piores momentos na nossa nação, sociopoliticamente falando. Mas esse é o momento em que a igreja se levanta para o cumprimento profético de ser a voz profética e a voz redentora e a voz de cura desse país. Por isso que eu quero que você entenda que nós precisamos crer em um novo Pentecoste. E nós precisamos crer que vamos viver um novo Pentecoste. Como profetizado aqui em Abacuque, que o Senhor sempre faz de novo, como foi profetizado em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Eu gostaria de examinar com você o que nós precisamos para viver um novo Pentecoste. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós temos que respeitar o Espírito Santo. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20. Agora olhe bem para mim. Quando eu uso a palavra respeitar o Espírito Santo, a maioria das pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer com isso. Então eu costumo dizer, por exemplo, no livro ali, Precioso Espírito Santo, ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Para nós entendermos o que é respeitar o Espírito Santo, você vai entender o que é desrespeitá-lo. E a Bíblia deixa claro quando desrespeitamos o Espírito Santo. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito. Deixa essa palavra aí. Daqui um pouco nós vamos ler o verso 20. A palavra apagar aqui, a palavra grega esbenume, e significa abafar. Presta atenção. A palavra apagar aqui é calar o Espírito, calar o fogo, suprimir, abafar o Espírito Santo. O maior desrespeito que você pode fazer é suprimir ou calar a voz do Espírito na sua vida. Por que que nós não teremos um avivamento até que a igreja aprenda de novo a respeitar o Espírito Santo? Você precisa entender então o contexto da palavra Pentecoste, o que significa Pentecoste, o porquê que o Pentecoste veio e o porquê que ele foi recheado de sinais, de manifestações sobrenaturais, a ponto de todo mundo dizer que aquele povo estava maluco ou bêbado às 9 horas da manhã. O Espírito Santo é a pessoa mais desrespeitada em nossos dias hoje. Suprimida, apagada, abafada. As pessoas têm medo das manifestações espirituais, têm vergonha das manifestações espirituais, não querem as manifestações espirituais, têm medo de cair, têm medo de chorar, têm medo de orar em línguas, têm vergonha. Isso é desrespeitar o Espírito Santo. E eu vou te mostrar isso. Quando é que você desrespeita o Espírito Santo? Verso 20. Olha o verso 20. Não trate, o quê? Agora, as profecias. Deixa eu te explicar uma coisa teológica aqui, muito interessante aqui, preste atenção. Todos os dons do Espírito são chamados de profecias no plural. Profecia no singular é a proclamação da palavra, é a pregação. Profecias no plural é a palavra profeteus do grego. Sabe o que significa profeteus? Profetismos. Quer dizer, dons com inspiração divina, ou charismata. Você pode escolher profeteus ou charismata. Todos os dons são seus profeteus. Quando a Bíblia diz não apague o Espírito, menosprezando os charismatas, menosprezando os profeteus, os profetismos, desprezando, não valorizando,
não valorizando, não falando em línguas, ou com medo. Ontem teve um irmão que falou: pastor, eu oro em línguas, mas eu tenho vergonha de que essa língua seja coisa da minha cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou falar 100%, porque 100% é muito, mas na minha experiência aqui pessoal, 99% de todas as pessoas que eu converso, que são crentes, que pensavam que não orava em línguas, já orava em línguas. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora de 1 por 1, a minha pesquisa vai dar certinha. Todo mundo aqui que não ora em línguas tem na sua cabeça uma coisa: eu acho que é coisa da minha cabeça, estou imitando. Isso não é bem uma língua. A primeira coisa que o diabo vem e fala na cabeça de uma pessoa que começa a orar em línguas é: não ora, que isso aí é repeteco. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando eu vou conversar com as pessoas, ontem veio o irmão, parou: pastor, eu não sei se ora em línguas. Eu falei: olha dentro dos meus olhos, você ora em línguas? E ele começou: xaralaba, xorocotaraba, xaracalaba. Pronto. 90% das pessoas pensam que estão imitando, ou pensam que é coisa da sua cabeça, ou tem vergonha de falar. Eu falei: então faz o seguinte, quando você chegar em casa, fecha a porta, põe uma música bem baixinha e ora em língua sozinho. Quando você estiver seguro, você ora em língua na frente dos outros. 99% orava em línguas. Mas as pessoas tratam com tanto desprezo essa questão dos dons, que elas calam o fogo do Espírito. E é isso que o texto está dizendo: não calem o fogo do Espírito. Ai, pastor, mas tem tanto exagero. Tem, mas nenhum avivamento acabou por exagero, não. Sempre foi controle. Esses dias um irmão, tempo desse, chegou, me encontrou no aeroporto: ô Hernani, tantos anos de ministério, Hernani, você está nesse negócio ainda de fogo, de batismo de fogo, de orar em língua, você está nessa ainda? Falei: rapaz, você acha que eu nasci foi de uma parteira? Rapaz, eu nasci foi do fogo, meu amigo. Eu nasci foi de milagre acontecendo. Eu sou o cara é do monte, rapaz. Eu sou o negócio de ir no monte e ver gravetinho pegando fogo, meu irmão. Você está pensando que eu sou o quê? Nasci de uma parteira espiritual. Tu está me tomando pelo quê, rapaz? Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no falar em línguas. Eu sou do Rabachuvas, do Edecovas, é do Edenévias. Tu está pensando que eu sou o quê, meu irmão? Você acha que a minha cabeça vem do quê, meu filho? Eu preciso orar em línguas todos os dias, em muitas horas. Mas por que você ora em línguas tantas vezes e muitas horas? Eu tenho alguns testemunhos para contar para você sobre isso. Mas eu gostaria de trazer a você o que são esses profetismos. Por que eles são necessários? Por que essa atuação do Espírito Santo, as manifestações são necessárias? Então olhe bem para mim. Você nunca pode ir no culto atrás de manifestações espirituais, mas você deve esperar que elas estejam lá. Então, mas para que servem as manifestações espirituais? Crianças chorando, pessoas sendo tocadas e etc. Por que isso serve? As pessoas caindo. Serve para quê? Olha bem para mim. Eu estou voltando de 20 dias de descanso. Já estava me sentindo um vadio. E nesses 20 dias sem fazer nada, com coisa nenhuma, tirava os dias e as tardes para brincar com a minha filha. 2 horas brincando com ela. E brincava de pique-esconde, de tudo que você imagina, de boneca. E aí ela chegou na casa da avó dela e a avó dela disse: minha filha, como você sumiu? É que agora meu pai me quer só para ele.
Então nós fomos, aqui no Paraná tem um lugar que chama Termas de Jurema. Aquilo é muito bom, tirando os fusquinha que você anda e fica buzinando. E ela foi andar pela primeira vez a cavalo. E ela disse assim: andar a cavalo é melhor que piscina. Falei, tá vendo? Não falei para você que ser roceiro é melhor do que ser da cidade? E ela ficou maravilhada andando a cavalo, sem medo nenhum, gente. Ela andou a cavalo pela primeira vez com 8 anos e o meu filho pela primeira vez com 20, no mesmo dia que ela. Imagina quem ficou com medo, nem te conto. E ela, medo zero. Sabe o que eu gerei nela? Uma memória. Ela nunca mais vai esquecer. Ela nunca mais vai esquecer do pai dela brincando com ela. Ela nunca mais vai esquecer das tardes. Amanhã eu viajo para Belo Horizonte. E ela já perguntou: quantos dias você vai demorar? Falei, acostumou. Porque já ficou na cabeça dela. E as minhas tardes? De manhã ela tem aula. Você sabe o que são as manifestações espirituais? Memórias. Eu sei o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu tinha 12 anos de idade. Foi um dia 28 de fevereiro. E sabe por que eu sei? É evidente que o que acontece na sua vida depois que você recebe o Espírito Santo é muito mais importante que as manifestações. Mas você só vai se lembrar por causa das manifestações. Sabe por que eu me lembro? Que eu fiquei 7 dias orando em línguas. Eu não conseguia falar em português. O bom dia era em línguas. O dia inteiro. Como que eu poderia me esquecer disso? As manifestações espirituais são dadas a nós para você não se esquecer de uma visita. Então, quando o Senhor vem, Ele vai trazer alguma espécie de manifestação física, gerar em você uma manifestação emocional sobrenatural, para que você se lembre que Ele passou por ali. Então, o que são as manifestações? Memórias. O que são? Memórias. Agora deixe-me te falar um pouco de uma delas, o que é mais sobrenatural que você pode imaginar. O que aconteceu em Atos 2? Aquela memória que o Espírito Santo gerou na humanidade. E pousou o Espírito Santo na cabeça de cada um deles. Que é o símbolo da lagoinha, né? A pombinha de ponta cabeça descendo, né? É a logo. Essa memória em que eles falaram em outras línguas e foram repartidas línguas de fogo e começaram a falar, e você acha que foi o quê? Que tipo de língua? Não, isso foi nada, não. Foi tão louco que o povo disse, tão bêbado, 9 horas da manhã. Olha que coisa mais maluca, gente. Tinha 17 nações reunidas. 11 idiomas, 17 nações, 11 idiomas. Pedro pregou em um idioma só e 5.000 se converteram. Me explica como? Não, eu vou dizer de novo, só alguns entenderam. Naquela época, quem sabia ler e escrever eram os letrados, os feudais, príncipes. O apóstolo Pedro podia até não ser tão ignorante a ponto de não saber ler e escrever, mas eu duvido que ele falava em 11 idiomas. Está mais declaradamente
claro para nós que o apóstolo Pedro pregou somente em aramaico, que era a sua língua. Você quer ver? Põe lá, Atos capítulo 2, versículo 3 em diante. Vamos examinar com muito critério aqui esse texto, sem entender por que você hoje vai orar em línguas e vai chapar todas aqui hoje. E viram que pareciam línguas que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Mas você vai ouvir alguém dizendo assim: essas línguas eram idiomas. Olhe bem para mim, preste atenção. A língua falada foi uma, a ouvida foi outra. Vou dizer de novo. O que eles ouviram, está muito claro na Bíblia, foi uma coisa. O que eles falaram foi outra coisa. Quer ver só? Continua o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitasse. Se fosse um idioma, não precisariam ser capacitados pelo Espírito. Ok? Continua o texto. Havia em Jerusalém, vamos contar quantas nações, me ajudam por favor, vamos lá. Judeus devotos de todos os lados, vindos de todas as nações do mundo. Continua. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que interessante. Aqui agora diz que a língua ouvida foi um idioma materno. Mas a Bíblia não diz que a língua falada foi um idioma materno. Vou te explicar. Porque quando você tem os profetismos, quando você tem os dons e as manifestações dos dons, e você respeita o Espírito Santo, ele é o intérprete da oração em línguas. Quando toda a igreja começa a falar em línguas, para uns ele interpreta uma enfermidade, outros ele interpreta uma palavra, outro ele interpreta uma cura, outro ele interpreta uma profecia, outro ele interpreta um idioma, outro ele interpreta outra coisa. Começa a acontecer uma bem diferente de Babel, que foi uma confusão de línguas. Lá na Torre de Babel foi uma confusão de idiomas. No Pentecostes não foi uma confusão, foi uma união de idiomas. E na Torre de Babel teve uma confusão de línguas. No Pentecostes teve uma união de línguas. Ou seja, o que era para ninguém entender, pois haviam 17 nações, todos entenderam em um só idioma. Mas não significa que falaram isso. Você quer ver? Continua o texto. Atônitos e maravilharam, eles perguntaram: acaso não são galileus esses homens que estão falando? O que eles estão dizendo? Eram para eles estarem falando em aramaico. Então, como cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Opa, peraí, pastor do céu, o texto bíblico diz que a língua falada foi a língua materna. Não, o texto não diz que a língua falada foi a língua materna. O texto diz que a língua ouvida foi a língua materna, não a falada. Eles oravam em línguas conforme o Espírito Santo dava, mas cada um entendeu em sua própria língua materna. Você quer ver? Vou te mostrar isso em um outro texto. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, põe na tela, capítulo 14, versículo 2. O que eles oravam lá no Pentecoste? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Leia em voz alta, vai lá. Opa! Então o que foi orado no Pentecoste foi um mistério. E o Espírito Santo interpretou como bem ele queria. Mas alguém se levantou para interpretar a língua para aquelas nações? Não. Eles tiveram a interpretação da língua na sua própria cabeça. Eu comecei ontem dizendo e vou concluir, como eu brinquei com o pastor Charles, falei: amanhã eu termino a mensagem, não consegui terminar ontem.
Vamos ver se eu consigo terminar hoje. Lá no Peru, uma menina saiu no meio do povo, menina de 4 anos de idade, parou do meu lado, enquanto eu pregava, e começou a orar em línguas. E eu fiquei olhando, e a menina orando em línguas. E eu fiquei olhando, e a menina orando em línguas. Eu falei, alguém tem que interpretar essa menina. De repente, levantou um moço russo enorme, parou do meu lado, começou a chorar. Eu fui falar com ele em espanhol, veio a esposa dele e disse, ele não fala espanhol. Então eu fui falar inglês, ela disse, ele não fala inglês. Então como que você fala com ele? Ela disse, eu falo em russo. Eu falei, a coisa está russa. Falei, o que ele quer? O meu marido quer aceitar a Jesus. Falei, mas ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Então como que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que você pregou, essa menina está falando para ele em russo agora. Eu estava pregando aqui mesmo em Curitiba, e em um dado momento no culto, eu falo, ore em línguas, porque é a maneira de eu dizer, respeite o Espírito Santo. Liberar os profetismos é respeitar o Espírito Santo. Se eu falar, ore em línguas, eu estou falando, respeite o Espírito Santo. Por isso que eu falo, ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Então nós começamos a orar em línguas. Eu fiquei ali antes do culto, antes de pregar, 3 minutos ou 4 orando em línguas. E pronto, passou. Fui pregar em Miami. Era uma conferência, não era uma igreja brasileira, era uma igreja latina, de vários povos latinos, e não haviam brasileiros. Eu estou pregando naquela igreja, daqui um pouco veio um rapaz e disse, olá, falando em inglês, eu sou o pastor Cris de Filipinas. Ele veio com toda a sua equipe de pastores das Filipinas. Eu disse, tudo bem, o que eu posso te ajudar? Ele disse, eu estou aqui. Falei, tudo bem, pois é, eu estou aqui. Falei, eu estou vendo. Pois é, mas eu já estou aqui. Eu percebi. Mas o senhor mandou eu vir aqui. Eu falei, hã? Eu mandei você vir aqui? Eu estava assistindo uma mensagem sua na internet e você disse, Cris, vai a Miami. Vai a Miami se encontrar comigo. Então eu vim, minha esposa e 2 equipes minhas de pastores para falar com o senhor. O senhor falou o meu nome. O senhor não me conhecia, nem eu te conhecia, mas eu estava te assistindo na internet. O senhor disse, vai a Miami se encontrar comigo. Então eu estou aqui. Eu falei assim, deixa eu ver, você tem um vídeo? Tem. Ele abriu assim, quando olhou o vídeo, eu falei, sabe, eu queria muito acreditar, mas eu não tinha dito aquilo. Falei, esse pedaço, tá vendo, tá aqui, não é minha esposa? Sim. Os pastores dele, sim, está falando, sim, o nome do pastor. Ele, a esposa, todo mundo. Eu, quando olhava, eu só estava orando em línguas. Mas ele, a igreja dele, o povo dele em Filipinas me ouviam. Vai a Miami. E agora temos uma cruzada em Filipinas com mais de 1 milhão de pessoas. Temos uma cruzada em Roterdã, no estádio do Feyenoord. Através desse pastor filipino, estádios estão sendo cheios. Sabe, eu não falei na linguagem dele, acho que tem um nome lá nas Filipinas, tartagalês, sei lá, eu não vou nem atrever a falar que eu vou pagar um mico. Contudo, ele entendeu que eu estava falando no idioma dele. Mas alguém me disse, me prova, pastor, me prova algum apóstolo na Bíblia orando em línguas. Eu provo,
provo para você com todas essas letras. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 18, por favor. Aquele texto. 14, verso 18. Leia em voz alta, vai lá. Não, pastor. Vamos com calma. Paulo está falando que ele falava em línguas de idiomas. Não, bonitão. Isso é uma conveniência hermenêutica muito grande de alguns. Vamos ver que língua que Paulo falava mais que os outros. Vamos pegar o contexto do verso 18, desde o verso 2. Verso 2 do capítulo 14. Quem fala em línguas não fala aos homens. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que não fala aos... Qual língua que Paulo falava mais que os outros? Uma língua que só fala a Deus. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que ninguém entende. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que só fala em espírito, em mistério. Então, do que língua Paulo está falando que falava mais em língua que os outros? Essa. Mas quem profetiza fala para edificação, encorajamento, consolar os homens. Sabe o que eu acho interessante nesse texto aqui? Põe para mim, por gentileza, o versículo 14 desse texto aqui, do capítulo 14. Vai lá, lê em voz alta, vai lá. Então, quando o diabo faz, o que ele faz? Ele vem para confundir você. A ideia do diabo é: por que você fica orando essa língua maluca se nem você entende? Mas não é para entender mesmo. E eu vou te mostrar por que não é para entender. Vou te explicar por que não é para entender. Põe o verso 2, presta atenção. Vou te dar dois textos aqui. Primeiro, no verso 2 diz que quando você ora em línguas, você está respeitando o Espírito Santo. Você está respeitando os profetismos. Você não está calando o fogo. Orar em línguas é a língua de fogo. O barulho que faz a língua estranha é de graveto pegando fogo. A oração em língua incendeia o coração de qualquer pessoa. Mas o texto aqui diz que quando eu oro em línguas, eu oro em mistério. A pergunta que você deve fazer é: que mistério eu oro quando eu oro em línguas? Boa pergunta, não é? Você pode orar em línguas lavando louça, você pode orar em línguas fazendo cedo, você pode orar em línguas dirigindo. Pouco importa, a sua mente não tem que entender o que você está orando quando está orando em língua, a não ser que o próprio Deus dê a você a interpretação da língua que você está falando, que também acontece. No meu caso, todas as vezes que eu oro em línguas, Deus interpretou a mim mesmo, porque Ele me deu também o dom de interpretação de línguas. Mas isso não é obrigatório. Mas qual mistério você ora em línguas quando você ora? Porque a Bíblia diz: se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, primeiro, a ideia da oração em línguas não é fazer você entender ou o que você está querendo entender orando em línguas. Na realidade, a ideia da oração em línguas é evitar sabotagem espiritual. Eu vou dizer de novo. Só pega e pega rápido, hein? Existem duas pessoas que podem lhe sabotar dentro dos planos de Deus. Uma delas é o diabo, a outra é você mesmo. Você sabe quem é que conta para o diabo tudo que Deus vai fazer na sua vida? Você. Quando você conta para as pessoas, para o outro você conta para o diabo também. A ideia da oração em línguas, e aí isso é o ponto que eu quero te mostrar aqui. Qual é o mistério que eu oro em línguas quando eu estou orando em línguas? São vários. É uma oração de mistério. O Espírito Santo pode interpretar. Uma pessoa que está do meu lado pode ouvir e entender uma coisa. O outro que está assistindo aqui pode entender um idioma, outra coisa. O outro pode entender outra coisa. Porque o intérprete é o próprio Espírito Santo, não é você.
Mas a palavra mistério ali tem um segredinho. Na maioria das vezes, quando eu estou orando em línguas, eu estou evitando a sabotagem da vontade de Deus para a minha vida. Vou te mostrar isso na Bíblia. O que eu oro em línguas, quando eu oro em línguas. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. 26 e 27. Vamos ler em voz alta, vai lá. Agora presta atenção. A palavra Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra inexprimíveis ou gemidos inexprimíveis é a mesma palavra por oração sem entendimento. A palavra ali é orar de forma que ninguém entende, a ponto de o apóstolo Paulo não saber usar a palavra. Ele ora gemidos, palavras difíceis de ser expressas, ou palavras não podendo ser expressas. Então diz assim, ó, o Espírito que ora. Na realidade, a oração em línguas não é uma oração sua. A oração em línguas é uma oração do Espírito na minha boca. Não, eu vou dizer de novo. A oração em línguas não é uma oração sua. A oração em línguas é o Espírito tomando a sua boca e orando através de você ao Deus que está sobre você. E o que ele ora? Vamos ver aqui qual é o mistério. Quem está comigo aí, diga amém. Próximo verso, vai lá, o verso 27. E aquele, leia em voz alta, o que eu oro em línguas? Qual é o mistério? Leia em voz alta, vai lá. Acho que você já entendeu. Você entendeu o que é oração em línguas ou não? Veja, você sabe o que você está orando quando você está orando em línguas? A vontade de Deus para a sua vida. Por que ela tem que ser numa língua que nem minha mente entende? Para que não haja sabotagem nem de sua parte e nem da parte do diabo. Quando eu oro em línguas, eu estou tendo sabedoria para novas realizações, para novas coisas, para poder. Que a igreja primitiva iria viajar pelo mundo pregando o evangelho sem esse dom? Se eles só falavam um idioma, entendeu? Eu estava dentro do voo da Emirates. Meu charada lá baracalabataraba. Raba, respeitar o Espírito Santo. Xerecantalaba, charaba. Eu estava dentro do voo da Emirates. Sentou do meu lado uma menina, uma mulher. Veio a voz e disse: prega para ela. Eu disse: oi, prega. Eu disse: do you speak English? No. Spanish? No. Agora tá fácil, em português então. No. Falei: vou pregar como? Falei: eu apenas disse pregue para ela. Eu comecei a orar em língua. Eu só sei que em menos de um minuto a mulher colocou a mão no coração e lágrimas nos olhos, começou a entregar sua vida a Jesus.
Olha, eu tô sem uma correntinha que eu ganhei de aniversário da minha esposa. Era uma correntinha de ouro com uma cruzinha. Eu tô sem uma pulseirinha que eu ganhei dos meus filhos de Dia dos Pais. Porque agora na minha última viagem para a Europa, tô dentro do aeroporto e resolvi que eu tinha que pregar para um muçulmano. O cara só falava em árabe. Então vamos falar árabe. E eu fui, não deu que 3 minutos. Em 3 minutos aquele muçulmano estava chorando. E você acha que eu falando em árabe? Nada. Eu falei, agora Espírito Santo, traduz o que eu estou falando aqui agora. Resultado, tirei minha correntinha. Minha filha falou, pai, cadê suas correntinhas? Tirei e falei assim, ó, estou te dando isso aqui para você nunca mais se esquecer de mim. Pendurei, virei para ele, pendurei no pescoço dele com a cruzinha. Falei assim, ó, essa correntinha para você se lembrar que você entregou sua vida a Jesus. E ele... O outro foi um de Singapura. Mesma coisa, preguei para ele, tirei a minha pulseirinha e coloquei no pulso dele. Estava meu filho e eu vindo de Brasília, Doação Brasil, né? Doação Brasil. Dentro do avião, sentei dentro do avião, me preparei para dormir. Na saída de emergência daqui um pouco entrou grupo de enormes, umas mulheres muito grandes. E eu olhei para o meu filho. Quando entrou assim, falei, filho do céu, Deus me mostrou até o nome, tudo. Vou pregar. Falou, pai, o que você vai fazer? Falou, vou pregar aqui dentro do avião. Falei, agora. Aí ele falou, pai, pelo amor de Deus, pai, aqui agora não. Falei, agora. Ó, vou desenrolar o manto. Estou te falando, irmão, eu sou de monte, irmão. Você está pensando se eu sou do gravetinho? Só quem é sabe o que eu estou falando. É, meu filho, aí esperei o avião decolar e veio a palavra do Senhor de sabedoria. Põe para mim 1 Coríntios 14 e 25. 14 e 25. Eu estou te ensinando a respeitar o Espírito Santo. Vamos ler em voz alta. Vamos lá. Deixa aí congelado o texto, que nós vamos pegar o verso 26 daqui a algum minuto. Isso é o que Deus faz quando nós chamamos de profetismos, ou charismatas, ou carisma. Respeitar o Espírito Santo é isso. Olha bem para mim. O que tem de gente doidinha para viver um avivamento aí, mas não respeita o Espírito Santo. E não respeita porque tem pastores pregando sobre avivamento, mas é um avivamento à la carte. É tipo assim, queremos um avivamento, um x-tudo sem salada. Queremos um avivamento, mas sem a oração em línguas. Queremos um avivamento, mas sem as profecias. Não tem, gente. O agente funcionador do avivamento é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele arrasta após si suas manifestações. Ele traz após si, ele deixa o rasto de manifestações. E por que ele faz isso? Está ali, ó. São rastos de manifestações de dons, para que as pessoas não se esqueçam. Revelar segredos do coração, por exemplo. Aquele camarada passou, quando o avião decolou, isso estávamos, eu olhei, segurei no braço dele, estava dormindo, o Jean saiu de perto de mim e foi para trás, deixou eu sozinho e ó, picou a mula.
Daqui um pouco eu olhei para a pessoa e acordei ela. Agora esqueci o nome da pessoa. Nicole. Falei, Nicole. Ele olhou assim para mim e disse, eu te conheço. Eu falei assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Falou, mas como você me conhece? Eu disse, olha, você acredita em vidente? Falou, acredito. Eu falei, pois eu sou um tipo assim, mais ou menos. Lá eu gosto muito. Pois é, eu sou mais ou menos assim, sou meio vidente. Eu queria entrar no coração da pessoa, gente. Falou, então pode falar, gente. Deus me mostrou sua vida inteira. Você foi pelo pai, pelo tio, pelo avô. Deu 1 minuto, menos de 2 minutos, aquela pessoa estava com a mão no coração, entregando a sua alma e sua vida a Jesus. Meu filho filmou depois, eles vieram, aí eu voltei para minha cadeira, dormindo, e ela veio até Curitiba, Brasília, Curitiba, pregando para todos eles, era um turma ali de uns 10 talvez, todos eles entregando a sua vida também a Jesus. Então a gente recebe assim algumas questões como, por exemplo, o que deve ter num culto? Culto bíblico a Deus. O que é um culto bíblico? Olha, é fácil saber o que é um culto. Verso 26. Leia lá. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, louvor, uma palavra de instrução, pregação, ou uma revelação, ou uma língua, ou uma interpretação, tudo isso seja feito com edificação. Eu vou ser bem simples no que Paulo está dizendo. Respeitem o Espírito Santo em um culto. Ele está dizendo, não existe culto sem os charismatas, não existe culto sem os profetismos, não existe culto sem as manifestações espirituais. Deixa o povo chorar, se quer cair, deixa cair, se quer rolar, deixa rolar, se quer orar em línguas, deixa orar, se quer gritar, deixa gritar, se quer berrar, deixa berrar, se quer rir, deixa rir. Respeitem o Espírito Santo, respeitem. Nossa, para que chorar, para que gritar? Porque Deus não é surdo. E também não é um velho gagá que não pode ouvir um gritinho. Olha para mim aqui. Você já teve a sensação que não dá para controlar o fogo do Espírito? E eu vou te dizer uma coisa, pior ainda. Toda vez que você tentar controlar o fogo do Espírito, isso vai levar você a uma exaustão, a um cansaço físico, e vai te esgotar de uma maneira muito terrível. Eu vou te dar aqui o texto aqui. Jeremias 20, versículo 9. Pare de tentar controlar o fogo do Espírito dentro de você. Pare de tentar controlar. Jeremias 20, versículo 20, Jeremias 20, versículo 9. Vamos lá. Vamos ler em voz alta, vai lá. Sabe o que está levando você à exaustão e ao cansaço? É você tentar controlar um fogo que está queimando dentro de você de uma forma imparável. Ele ultrapassa todo o limite da razão e leva você a gritos e a gemidos e a lágrimas. Não dá para controlar, pare, você vai se cansar. Você deixa, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer, mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Sente, em 2 minutos, sente um fogo queimar em você de forma absurda.
Segura não. Deixa o rio levar. Agora comece a orar em línguas, respeitando Ele. Eu estou ouvindo barulho de fogo. Há um fogo pousando na cabeça de alguns agora. Que não me dá descanso. Entre desespero por Ele aí agora. Desespero por Ele. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Você pensava que não orava em línguas, você ora em línguas. É só abrir a boca e ora. Tenho fogo cerrado em Vamos meu lá, peito, Lagoinha. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.